Adolescência. Como ajudar o seu adolescente favorito com aromaterapia? Uma fase de grandes transformações, puberdade, um corpo novo, a pele sendo castigada pela acne e o humor, inseguranças, ansiedades, inquietação, aceitação, decisões. O que fazer? Como ajudar o adolescente sem levantar um muro entre vocês, sem perder o acesso à vida daquele indivíduo, daquela pessoa, que é ninguém menos do que seu filho, sua filha, sua neta, seu neto. O tema de hoje é realmente imperdível para os pais, avós, enfim, para quem faz parte da vida de um adolescente. Então, faz uma coisa muito importante. Compartilha essa live, manda o link para alguém agora mesmo. Com certeza você vai ajudar alguém que precisa muito estar aqui hoje. E comenta aqui no chat ou nos comentários se você tem um adolescente em casa e como está sendo essa experiência. Deixa seu like, o seu joinha, marca a sua presença, que ajuda muito aqui o canal. E se você quer aprender mais sobre aromaterapia, ter acesso a conteúdos sérios sobre saúde, bem-estar, beleza, se inscreva aqui no canal. É só um clique. Muito boa noite para Tereza, para Luli, para Helena, Kiko, Célia, Nádia. Meninas, sejam bem-vindas aqui hoje. Nosso tema, eu tô assim muito ansiosa para falar sobre isso. Faz tempo que eu estava querendo falar sobre adolescência. Eu que tenho um adolescente aqui em casa de 15 anos, né? E nós vamos dedicar uma atenção hoje, especialmente para essa fase da vida que todo mundo passou por essa fase. Todos passaram por essa fase, certo? Todo mundo. E aí existem algumas considerações, porque, gente, a gente tem mania de tratar o adolescente como, né, como se fosse generalizado. Todos os adolescentes são iguais e tal. E aí eu percebo que é aí que entra o erro. A aromaterapia é uma prática individualizada. Vocês estão aí, minhas alunas estão chegando aí agora, vocês sabem disso. A forma de personalizar um tratamento, de personalizar uma fórmula, um protocolo, que vai ser específico para aquele indivíduo, ele vale também para o adolescente. Quem dera se eu tivesse um vidrinho e falava, olha, isso aqui vai resolver todos os problemas do adolescente. Mas olha, gente, a gente está passando por uma fase bem complicada. E quem tem adolescente, quem convive com adolescentes, né, os avós, pais, mães, não só pais e mães, avós, pessoas que trabalham na casa junto com adolescentes, professores de adolescentes. Eu acho que ali é um constante aprendizado. Da mesma forma que quando a gente recebe um bebê na família, a gente ali, né, tá ali aprendendo e por mais que a gente já tenha vários filhos, cada filho é único, com seu jeitinho, com suas preferências. E quando chega nessa fase é a mesma coisa. E acaba que a gente deposita uma expectativa tão grande, né, em cima dessa pessoa que está ali, porque é o nosso xodó, aquilo que a gente criou, cuidou desde quando nasceu, e quando chega na adolescência, a gente espera o quê? Que ele coloque em prática aquilo que você ensinou. Ele começa a ter que superar expectativas, as suas, a do pai, a da avó, a do vô, a do tio, a da madrinha e do padrinho. E fora todas as pressões que existem ali em torno desse indivíduo nessa fase, que é uma fase realmente complicada, porque não só nós temos uma mudança hormonal muito grande, mudanças no corpo, mudanças em relação a relacionamentos, aquilo que você passa a fazer. E para a gente, nós como pais, a gente fica assim pensando, falar, nossa, e aí, quem é essa pessoa? O que eu faço com isso tudo? E aí a gente começa a ter vários questionamentos e dúvidas e perguntas, né? Quem dera a gente pudesse ter um manual de instruções para ver, olha, como que esse aqui vai ser? Isso é ótimo, né? Mas, gente, nós temos aqui 2 pontos de vista que nós podemos abordar em relação a essa fase. Eu, na hora que eu estava preparando aqui, pelo menos os tópicos para abordar hoje aqui para vocês, para compartilhar para vocês e associar uma terapia, porque eu uso muito aromaterapia aqui.
Aqui em casa, assim, eu coloco o óleo essencial em primeiro lugar, porque ele ajuda muito nas questões, principalmente emocionais, que mudam muito. Então, hoje é a ansiedade, amanhã é a tristeza, depois de amanhã é uma desilusão, e depois vem a questão da prova, do foco, depois vem aqueles questionamentos filosóficos falando o que vai ser o meu futuro, e aquela pressão de tudo que eu tenho que fazer, e o trabalho árduo aqui no dia a dia. Então, a gente olha para a rotina, a gente percebe que o dia a dia ele vai se construindo e você vai melhorando, né, a vida dessa pessoa que está ali, que é uma outra pessoa que não é uma extensão de você, não é a melhor versão de você mesmo, é um outro indivíduo. Então a gente tem que mudar essas expectativas e olhar para ele e ouvir o que ele tem a dizer, o que ela tem a dizer, né, perguntar, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, é tão óbvio, ou então a gente está sem paciência, ou a gente trabalha demais e deixa eles por conta, né? Eles vão descobrir. Na minha época, minha mãe nem olhava pra minha cara, era mais ou menos assim. Então, gente, eu percebo que assim, hoje eu sou mãe da Lara, que tem 15 anos, acabou de fazer 15 anos mês passado, e eu convivo com muitas mães de adolescentes também de 15 anos e outros também mais novos ou mais velhos, e eu percebo que cada uma tem uma dificuldade, um problema e um ponto em questão para questionar. Então, meninas, vocês que estão aí são mães, são vovós, são titias, professoras, se vocês quiserem colocar observação aí para de vocês, um problema que você tem, compartilhar uma experiência, ser muito bem-vindo para a gente conversar aqui hoje na live. É claro que o tempo não é tão vasto, mas eu acho que o máximo de pontos que a gente conseguir abordar aqui hoje e trazer aromaterapia para esse dia a dia, tá? E a gente vai conversar aqui, tá? Então eu vi que o pessoal aí tá falando, a Sônia tá falando aqui que ela tem problema de espinha. Olha, isso é um problema comum, tá? Nossa, a Sandra falou que na casa dela tem 3 adolescentes. Imagina, essa casa deve ser um agito, só uma alegria danada, né? Tá? A Célia falou que tem uma de 18, complicado, tá certo? Boa noite, meninas. Então a gente vai falar aqui hoje sobre isso. Boa noite, sejam bem-vindas. Adoro estar aqui com vocês, é um prazer enorme e adoro ainda mais falar de quê? De óleos essenciais de aromaterapia. Eu separei algumas coisas, mas, gente, olha só, para começar, nós temos aqui 2 pontos de vista que tanto um quanto o outro, a aromaterapia vai ajudar, tá? Nós temos o ponto de vista dos pais. Então, hoje aqui eu converso mais com pais, avós, quem convive com adolescentes, do que com o próprio adolescente em si. Então, nós temos o ponto de vista dos pais. Aquilo que os pais esperam ou desejam ou anseiam, né, dos filhos. E nós temos também a visão do adolescente. E eu vou falar hoje, gente, que eu vou priorizar hoje a visão do adolescente, não a visão dos pais, porque a gente precisa nos controlar, nossa ansiedade, a nossa expectativa, aquilo que a gente espera. De repente, a gente, ao invés de a gente ficar imaginando coisas, a gente pegar aquela pessoa, colocar na nossa frente, conversar com ela e deixar que ele fale. Vamos dar voz para adolescente. Tá? Ficou muito comum falar assim, eu dou tudo para eles. Eles não têm nada para reclamar, não tem problema nenhum. Essa geração tem tudo, essa geração não faz nada. Essa geração não quer saber de nada. Gente, eu ouvia isso quando eu era adolescente. E aposto que a minha mãe ouvia isso quando ela era adolescente. Eu não quero fazer nada. Então, gente, a fase da adolescência, para todo mundo, é um marco, tanto para os pais como para o próprio adolescente, porque ali a gente está descobrindo a nossa identidade, descobrindo a nossa vocação, a gente está descobrindo o que a gente vai ser para o resto da nossa vida. Pelo menos tem uma pressão muito grande, sabe? Eu tenho que decidir agora na adolescência, quando eu vou fazer um vestibular, a minha profissão. E se eu escolher a profissão errada, eu vou fazer de novo? Vai fazer de novo? Vou perder tempo? Não vou perder tempo? Como é que vai ser? E fica aquela pressa, e você tem pressa. E aí tem a pressão, e tem outras coisas aí que estão envolvidas também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a nossa ansiedade, você sabe muito bem como controlar. Então a gente tem que dar um passo atrás, observar, ter uma visão, né? Uma visão de drone, né? Uma visão privilegiada da situação e avaliar como você está em relação a isso, para você ficar bem, para você poder ajudar e ouvir esse adolescente. Porque eu tenho certeza que ele está passando por tantos conflitos e ele precisa achar, num lugar de pessoas que realmente amam, que realmente se importam com ele, buscar referência. Porque às vezes o que eles fazem? Eles buscam referência em outros locais. E aí quando eles vêm para casa, né, quando trazem isso para dentro de casa, vem esse choque de informações, de conflitos. Então a gente fica lá com o coração na mão, né? E ai, meu Deus, o que está acontecendo? A gente quer mudar, quer manipular, mas a gente infelizmente não tem esse poder. Então a gente pode fazer isso de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais assertiva. Então eu tenho algumas dicas aqui que eu posso dar, dicas que eu uso em mim e tenho êxito, tá? É claro que cada um é cada um.
E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Antes de mais nada, antes de começar a falar aqui sobre os problemas e os óleos essenciais, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que isso vale não só para adolescente, mas para tudo, mas para adolescente isso eu percebi assim com muita força. A aromaterapia é sutileza para adolescente, é sutileza. Você não vai impor, você não vai simplesmente ficar ligando o difusor, não é, porque o cheiro ele invade, o cheiro toma conta, ele domina. Então, antes de você colocar aquele cheiro, você tem que começar a dosar isso e fazer isso aos poucos, fazer com que ele participe da decisão de colocar o que é melhor, sabe? Então, a privacidade nesse momento, a gente tem que começar a entender como isso funciona, e o cheiro é uma forma muito fácil da gente poder entender o que é essa privacidade. A gente acha que faz tudo por eles, mas será que a gente está ouvindo eles? De repente a gente pensa numa necessidade específica, uma necessidade da pele, do cabelo, problemas, né, de, sei lá, pé de atleta, a gente resolve um problema de micose de unha. Mas as questões emocionais são muito fortes e a aromaterapia, gente, está tão atrelada às condições emocionais, e aquilo pode ajudar tanto uma pessoa a superar, porque eu nunca vi tanto adolescente tomando medicamento controlado. Vou repetir, eu nunca vi tanto adolescente tomando medicamento controlado. E eu converso com os pais, converso com as mães, né, que tem essas crianças, né, essas crianças aí que estão se desenvolvendo, indo pelo mundo, e eles falam, né, parece que tristeza virou doença, parece que decepção virou doença, contrariedade virou doença, e eles se frustram e a gente não sabe o que fazer. Índice altíssimo de adolescentes se mutilando, tá? Isso é um problema que está sendo tão comum que eu percebo que nem os psiquiatras estão sabendo o que fazer. E eles entram dentro de um formato terapêutico, o que acontece, né? Eles começam a tomar medicamentos fortíssimos, começam a entender que aquela tristeza é normal, que tudo, eles começam a entender que não é normal ficar triste. E eu acho que a gente tem que mostrar para eles, olha, ficar triste é normal, ficar chateado, tudo bem, isso acontece. Ficar contrariado, ficar com raiva de alguém, ficar chateado. Gente, tudo bem ficar chateado. A gente precisa superar e amadurecer, entender determinadas situações da vida e não tacar um remédio que anestesia essas sensações. E às vezes o médico ele não tem a visão que a gente tem dentro de casa de acompanhar esse adolescente, de acompanhar essa necessidade. Ele tem uma visão de alguns sintomas, de uma visão totalmente unilateral, que às vezes o adolescente chega e fala assim: olha, eu não tenho vontade de nada. Mas quem não acordou? Falando, eu já estou sem vontade de nada, mas aí você melhora. Então, gente, isso é muito sério, sabe? E uma coisa muito preocupante, porque eu nunca vi tanto adolescente tomar medicamentos controlados, tá? E assim, é uma coisa que eu fico muito preocupada com isso. Então, quando a gente pensa e olha para aquele adolescente, com toda a pressão que ele tem, com tudo que ele precisa, e às vezes a gente fala, eu dou tudo para ele, mas eu dou o quê? Uma escola, eu dou casa, comida, roupa lavada, eu dou escola, as melhores escolas, eu não tive isso, tem muitas essas coisas. Mas a forma como ele assimila tudo isso, além de tudo que ele passa, além de tudo que ele, dentro da cabeça dele, né, toda essa pressão que ele tem, além disso, a gente tem a nossa pressão, que é a expectativa que a gente coloca em cima dele. Não é que a gente não tenha que colocar expectativa, eu acho que isso é meio difícil de acontecer, mas a gente tem que começar a ouvir e começar a entender. E como eu estava falando, né, antes de interromper aqui, a aromaterapia, ela é um tratamento de sutilezas. É inserir o óleo essencial na vida desse adolescente de acordo com o que ele mais precisa. Então, a gente, antes de mais nada, além de entender aí a posição dos pais, a gente precisa entender a posição do adolescente. O que ele sente? O que ele precisa? O que ele espera? Como ele está se sentindo hoje? É o dia a dia. Tá? Então a gente tem que mostrar para eles também que errar acontece de errar. Errar nos relacionamentos, errar nas escolhas, errar na postura diária, como que ele tem que se comportar. A gente, de repente, uma criança que a gente fazia tudo para ela, ele precisa fazer sozinho. E aí ele tem que entrar nessa rotina da casa. É difícil ter um adolescente, ele quer fazer outra coisa, gente. Eles querem gastar energia com outra coisa, não quer fazer nada disso, né? A gente precisa entender e marcar essa consciência. É difícil? É desafio? É.
Tem dia que a gente consegue, tem dia que não, normal, né? E eles têm aquilo que eles querem gastar o tempo. E hoje em dia a tecnologia está aí, celular na mão de todo mundo, inclusive na mão dos pais, tá? Isso é uma coisa que muita gente reclama e tudo mais, né? Então, a questão é tratar o erro como algo decepcionante. E, na verdade, a gente tem que tratar o erro como um aprendizado e tentar melhorar, tá? Pessoal, vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Compartilha a live para ver se o pessoal que estava volta para cá também, que a gente teve que criar um novo link, eu tive que criar uma nova chamada, por isso que acabou que o pessoal vai ficar meio perdido. A gente vai colocar aí nos nossos grupos para vocês poderem acompanhar no Instagram também, para vocês virem para cá, mas chama o pessoal para cá de novo, compartilha aí a nossa live, curte também essa live agora, curte também, para a gente poder continuar e falar a parte que interessa, que é onde que eu vou colocar uma terapia aqui para os adolescentes e qual é a real necessidade. Então, quando eu separei aqui algumas características que a gente observa, que eu consigo observar, que eu consigo imaginar, até mesmo pela minha própria vivência, que eu tive experiências aqui boas e não muito boas, situações que eu precisei experimentar, situações que eu experimentei aromaterapia, foi muito bom, eu vou contar aqui para vocês. E eles não percebem que foi a aromaterapia que ajudou. A Luli tá aí, que não me deixa mentir, né, Luli? A Luli tratou, tem um filho dela, adolescente, tratou ele bem, bastante com a aromaterapia, ele aceita, agora ele reconhece que realmente isso está fazendo alguma diferença, mas ele ainda, né, eles têm essa relutância, né, de falar assim, não foi isso que melhorou. Então mas não tem problema, né? Eles não precisam acreditar que aquilo que melhorou. O importante é que eles melhorem. Então imagina, a gente tem ali um boom hormonal. O boom hormonal, esse boom hormonal, ele muda entre meninos e meninas, ele muda entre as meninas, ele muda entre os meninos. Você tem uns níveis de desenvolvimento do corpo muito diferente entre um e outro. Então fica muito difícil da gente generalizar, tá? Eu tenho um e-book que chama Aromaterapia para Elas. Nesse e-book eu falo também da fase da adolescência, de algumas formulações que podem utilizar em algumas situações. E como a menina tem a questão da menstruação, questão de TPM, questão, né, do ciclo menstrual em si, inerente a tudo isso, lá também no e-book tem como que a gente vai lidar com vários sintomas que são inerentes ao próprio ciclo menstrual, que é uma coisa totalmente normal, e que isso muda muito entre as mulheres, entre as meninas. Então, o livro lá tem tudo muito bem detalhado. Então, a gente tem as condições emocionais de menino e menino são diferentes, as condições hormonais são diferentes, e a gente tem variações entre as meninas e variações entre os meninos. Então, eles têm um boom, né, hormonal, e esse boom hormonal mexe também com condições emocionais. Gente, quem é mulher aí sabe, a gente fica aí, né, com os regente hormônio, e ele muda muito a gente tem que ter um autocontrole e ter uma consciência corporal muito grande, uma consciência do que é a gente, né, do autoconhecimento, para a gente poder driblar todas essas sensações que acabam se aflorando por conta dos hormônios. Então, você imagina uma fase em que a gente quer tudo, a gente quer conquistar. E eu tenho uma energia para conquistar. E é uma energia que os pais não têm mais, né? Não tem mais essa energia. E a gente tem isso, né? Então, olha só. Essa energia, eles têm muito senso de humor, diferente, né, das pessoas adultas, o senso de humor diferente. Eles têm uma paixão e uma intensidade para fazer as coisas, e são coisas simples, assim. Por exemplo, um amigo, uma festa que vai encontra um amigo, ou uma roupa que compra, ou algo que vê na televisão, ou algum vídeo que eles querem mostrar. Então você percebe que eles têm uma paixão e intensidade, aquilo fica de um tamanho enorme, que é aquela coisa, né, do adolescente. Eles têm essa condição do foco também, o foco. Eu preciso de foco, eu preciso estudar, porque além de tudo isso, eu tenho que sentar porque eu tenho que estudar muito. E a profissão deles é estudante. É a profissão estudante. E realmente, eles estudam bastante, porque tá se preparando para a vida, lógico, né? Tem as mudanças nas sensações do próprio corpo, que eles mesmos, às vezes, eles não acompanham a descoberta, existe essa questão da descoberta, né? E tem informações.
Eles são bombardeados de informações. Antes não, antes a gente tinha poucas fontes de informações. A gente recebia a orientação de da escola, ou de um amigo, ou dentro de casa. Agora não, a internet está ali, gente. Tá tudo, a gente fala assim, vou controlar isso, vou controlar aquilo. Gente, eles têm que ter a consciência até onde ir, porque a gente, até os controles têm limites. A gente não vai conseguir controlar 100%, mas a gente pode orientar, a gente pode guiar, né? E tem essa questão da aprovação social. Então, o que é aprovação social? Eles querem ser aceitos, eles querem ser reconhecidos pelos amigos na escola, pelos professores, pelos pais. Eles querem ser valorizados como indivíduos, como pessoas que estão ali que têm uma opinião. Por mais que essa opinião pode mudar ou não, mas ele tem uma opinião, ele quer ser ouvido. Então, gente, o que vocês vão fazer? Antes da gente poder imaginar a necessidade, de repente a gente vê uma necessidade implícita ali. Mas olhe para o seu filho, para sua filha, olhe para ele, observe, pergunte. Mesmo que você saiba, pergunte. Você está com acne? Isso te incomoda? O que você tá fazendo? Está fazendo alguma coisa? Quer ajuda? Eu tenho umas coisas aqui legais, você quer que eu te ajude? Né? Às vezes eles vêm, pedem ajuda, tá? Mas escuta a voz dele, escuta ele falando. Entenda o que ele precisa. E o que o mais incomoda. Que tem coisas que ele não incomoda. A gente fica insistindo numa coisa que para ele não incomoda, ele sabe que aquilo vai ser uma fase e vai passar. Então, escutar a opinião sem julgar. Por mais que a gente fique lá no fundo, ai meu Deus, mas assim, segura a onda, escuta a opinião deles e veja como eles para que eles sejam transparentes, para eles não esconderem nada de você. E seja a referência dele. Esse é o sonho de todo pai, né? Toda mãe ser a referência do filho. E aí a gente cria uma expectativa também, querendo se colocar na vida deles, mas a gente está lá. Com certeza a gente está lá em cada ação, em cada palavra, em cada atitude. Com certeza a gente está lá. Então, essa ansiedade também a gente pode controlar em conjunto com o nosso filho também, tá? E essas variações de humor, gente? E as mudanças de cada dia que é uma coisa diferente, cada dia pensa uma coisa diferente, essas mudanças de ideias, de vontades, de opiniões. Mas, enfim, a gente tem que viver um dia de cada vez. E hoje a gente vai olhar o que ele precisa hoje. E a aromaterapia tem ali. A aromaterapia ela ajuda muito a criar essa harmonização dentro do ambiente doméstico. Tá? A conversa da filha com o pai, a conversa da filha com a mãe. Então a gente acaba que tem um que conversa melhor, tem pais que são melhores dos filhos crianças, tem pais que são melhores do filho adolescente, tem pais que são melhores pais do filho adulto. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? E controlar essa ansiedade. Então existem vários óleos essenciais, gente. Eu fiz uma lista aqui. Eu separei alguns, tá? Eu separei alguns e como que eu escolhi isso? Primeiro por experiência, porque eu vi, aqui em casa mesmo, pela minha família e também por pessoas que eu ajudei, que eu orientei, tá? Então, o que mais me perguntaram? Eu vou falar de alguns tópicos aqui, que é o que a gente vai comentar aqui hoje. Ansiedade, gente. Ansiedade ganha, assim, ó, disparado. Mais que acne, mais que pele oleosa. Ansiedade. Meu filho é muito ansioso, meu filho é ansioso, meu filho é ansioso. Eles dormem muito, tá? Mas eles têm uma ansiedade, assim, que é uma coisa... É físico, tá? É da idade. Então a gente tem que saber administrar essa ansiedade. Problemas de autoestima, gente. Muita gente. Muito adolescente com problema de autoestima. Eu sou feio, eu não quero aparecer. E aí, essa era de máscara, muitos acharam ótimo tampar o rosto. Muito adolescente, depois que tiraram a máscara, não queriam mostrar o rosto, porque se acham feios. Por quê? Será? Qual que é a referência de beleza que eles têm? Por que eles se acham feios? Eles não são feios, nada. Essa autoestima, por quê? O que está acontecendo? A gente tem que entender. Questão dos focos, foco e desafio. Eles têm um desafio, eles precisam de foco, e é uma coisa que eles precisam fazer. Eles precisam fazer, tá? Hoje mesmo, minha filha estava me mostrando aqui algumas reivindicações lá de pais de alunos, e os pais, eu nem vi, eu não tinha visto. E os pais, eles fizeram uma lista de itens de reclamação dos pais. Acho que alguns pais se juntaram e fizeram uma lista de reclamação da escola de alguns professores. E ela veio me mostrar, porque eles colocaram no grupo dela, dos alunos. E tinha umas coisas assim, gente, que era o seguinte: tinha um negócio que era assim, meu filho é responsabilidade da escola. O aluno que dorme na escola e depois cobra dele como se ele não tivesse
como se ele tivesse assistido a matéria. Então, existe essa questão da responsabilidade, o nível de responsabilidade que eles têm que ter. E aí eu sinceramente, eu particularmente discordo, não sei a opinião de vocês, eu acho que cada um tem opinião, né? E o filho, meu filho chegou lá, dormiu numa aula, perdeu a matéria, o professor dá a matéria dada, eles vão acordar o aluno e vai lá, não, você perdeu a matéria porque você dormiu na sala de aula. Eu, sinceramente, eu acho que eu sou de um tempo antigo, eu falei, gente, que absurdo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tá? Deixa eu ver o que as meninas estão colocando aqui. A Nilda falando de óleo de sucupira, tem óleo de sucupira, mas nem é essencial não, tá? A Célia está falando cobrança de membros da família, o que fazer, o que querem tudo para ontem, se deixar o adolescente decidir. Ô, gente, tem muita questão também que a gente, como pai, sofre pressão de outros membros da família. A gente sofre pressão quando ele vê o seu filho. E aí aí vem a confusão, né? Aí a gente tem que saber administrar essa ansiedade, a gente tem que saber, gente, filtrar algumas informações e pegar ajuda que realmente vai agregar. A gente também não pode absorver tudo isso, porque senão a gente não vai ter paz. Lembre-se, o foco é seu filho, seu neto. O foco é olhar para ele e ver a necessidade dele, senão vira uma confusão. E aí, né? Deixa o menino fazer o que quer. A Célia está falando que o filho... O meu tem muito, fico doida sem saber o que eu faço, sou muito parceira dele, mas ainda não consegui levantar a autoestima dele. Tá vendo, gente? E é muito comum, viu, Célia? Eu tô vendo assim, são muitos adolescentes com problemas de autoestima, são muitos mesmo, tá? Aí o Branda falou que tem uma neta adolescente, olha isso aí. A Tereza tá falando, Maíra, fala sobre anorexia, por favor, estou acompanhando uma menina de 15 anos em estado grave. Olha só isso, anorexia. Por quê? Essa questão da autoestima é a questão da referência, tá? Só que a anorexia, a gente tem alterações hormonais no corpo, tá, Tereza? A gente tem alterações físicas, bioquímicas e fisiológicas que elas precisam ser controladas, além da questão emocional, tá? A aromaterapia vai ajudar em conjunto com o tratamento psiquiátrico, tem que ter o acompanhamento, porque o jovem, o anoréxico, ele mente. Ele tem uma visão totalmente contorcida dele mesmo, distorcida, né? Não contorcida, distorcida dele mesmo, tá? E é complicado, né? Mau humor, revolta. Isso aí, Fátima, vocês estão me ajudando. E outro ponto que eu coloquei aqui, ó, tristeza. Uma tristeza, revolta, mau humor, tudo isso conta. Então, tem alguns óleos essenciais que a gente vai ajudar. E tem também a cosmética para o adolescente, porque a pele do adolescente é diferente de uma pele de criança e é diferente de uma pele de adulto. A pele dele é diferente. E tem uma transição. E a gente tem que cuidar muito bem dessa pele nesse momento para não ficar uma sequela depois, para não prejudicar essa pele depois, tá? Tem adolescente que tem muita espinha, então isso é bastante complicado, tá? A Célia falou, nos pediu até para marcar uma consulta com a psicóloga, porque ele gostaria de respostas para isso. É isso mesmo, ele tem que buscar resposta, sim, é interessante. Agora, a autoestima, gente, qual que é a cobrança? E aí, o ciclo de amigos. Imagina, né? Volta lá no tempo. A gente tem um ponto assim de autoafirmação muito grande. E aí a gente fala assim, olha, o ensino médio, né? A gente fala assim, o ensino médio e a faculdade podem ser a melhor época da sua vida ou a pior época da sua vida, depende de como ele se relacionou com os amigos. E aí o que aconteceu? Existe um relacionamento muito forte entre os adolescentes na escola. Esse relacionamento ele é forte e ele marca a formação da personalidade desse indivíduo. E aí veio a pandemia e veio o isolamento. E com o isolamento veio muitos problemas. E agora está estourando problema para tudo quanto é lado, tá? São casos gravíssimos, não só a questão da autoestima, como questões psiquiátricas, assim, que está chegando num nível, e assim, e a gente está vendo diagnósticos, gente, olha só, a gente também não sabe o que fazer, né? A gente fica ali naquela situação, leva o psiquiatra dá um diagnóstico. Aí dá aquela coisa, não melhora, aquilo vai se arrastando, você espera, de repente você resolve levar em outro, ele tem outro diagnóstico, não concorda. Então é difícil. Eu tô com amigos, assim, com amigas com problemas disso, porque os próprios psiquiatras não têm um consenso de diagnosticar aquilo ali. Então, gente, eu acho que o que a gente tem que colocar aqui hoje, né? O que eu tenho por experiência própria, tá? Tem que levar no médico psiquiátrico? Leve. Se você vê necessidade, tem que levar. Se você vê necessidade de fazer um tratamento psicoterapêutico com a psicóloga, tem psicólogas fantásticas, tem que levar,
tá? Isso é uma ajuda, assim, a mais, para eles poderem se entender para eles entenderem o que está acontecendo, até mesmo para entender qual é a personalidade deles e por que aquilo incomoda tanto, situações que incomodam tanto. E aí, como é que a gente vai fazer para ajudar? Então, gente, quando a gente fala de aromaterapia, a gente precisa mostrar para eles um óleo essencial que eles gostam. Então, a primeira coisa, quando você busca ali um portfólio de óleos essenciais que vão atender aquela necessidade que você identificou, aquilo que ele trouxe para você, você precisa primeiro fazer ele sentir o cheiro, porque a sensação olfativa deles é diferente da nossa, gente. Olha isso. É diferente. Então, às vezes, você ama gerânio, eles odeiam. Elas odeiam, as meninas também odeiam. Você ama determinado um cítrico, mas eles estão mais pro lavanda. Então você tem que entender qual que é a linha olfativa que está levando mais, e ali, inclusive, isso vai te ajudar até mesmo dar uma direção em relação àquilo que você vai propor. Como a gente vai propor isso para eles, né? Então, ansiedade, tem 3 óleos essenciais. Os cítricos, eles ajudam muito na questão da ansiedade do adolescente, mas tem 3 cítricos específicos que são maravilhosos. Um é o petigram, o outro é o grapefruit e o outro é a laranja doce. Esses três cítricos são muito eficientes em relação a essa ansiedade. Só que, gente, olha só, tem adolescente que eu já fiz esses testes e tudo mais, que para ansiedade ele já puxou para o lado da lavanda. Então, a lavanda ela é um ansiolítico natural, sim. Ela reduz a ansiedade, ela melhora, né, ela reduz o cortisol, reduz o hormônio do estresse, os neurotransmissores do estresse, ajuda a melhorar, ajuda a respirar. Então, se você vê aquele adolescente afobado, agitado, ele é aquela ansiedade que atrapalha o dia a dia deles, e ele fica frustrado ao mesmo tempo, porque não consegue se organizar de jeito nenhum, e aquilo vai dando uma ansiedade para ele, e ele precisa de um pouco de paz, né? A gente percebe isso. Então, é lavanda que vocês vão dar. É lavanda, vai para a linha da lavanda, vai para a linha da bergamota, talvez, porque a bergamota fica ali no meio do caminho, tá? Mas o petigram ajuda, inclusive, a melhorar esse humor. Aquela sensação de frustração que eles sentem, assim, que não sabe o que fazer e fica como se estivesse preso em algum lugar, né? E até conversando com uma amiga, eu falei para ela, eu acho que eles estão presos dentro deles mesmos, assim, sem voz, sem conseguir falar, e medicamento prende. E ele fica sofrendo quieto. Muito medicamento faz isso. Isso é triste demais. Então, a lavanda vai ajudar. E não é sempre que vai ser a lavanda. Então, vocês têm que ir fazendo isso. Experimenta a lavanda, gostou? Então, nós vamos usar a lavanda. Ah, hoje eu gostei do petigram. Então, usa o petigram. Como que você vai usar? Eles não têm muita paciência de fazer massagem no corpo. Alguns têm, alguns gostam, mas alguns aplicam. Então, o difusor, gente, tem que ter um difusor. Ou um difusor pessoal, ou então um difusorzinho de mesa, tá? É um difusor que vai ficar ali enquanto ele está trabalhando, está fazendo o trabalho dele de escola, ou então pode ser um difusor pessoal porque ele consegue ir com isso para a escola. Alguns, né? A gente tem Rolon, gente, é meio complicado, porque o Rolon é muito diluído e você usa uma quantidade muito pequena. Então, você pode fazer um rolãozinho até para ele sentir o cheiro, ou então aqueles difusores que a gente chama de sticks, que é um pequenininho, que você coloca ali, ele coloca na bolsa, é discreto, ele consegue sentir aquele cheiro, tá? Então, para ansiedade, aquela ansiedade, ai, eu tô aguentando, eu tô ansioso, não é aquela coisa, é petigram, ou grapefruit, ou laranja doce. No início, vocês não vão fazer associações, tá? As associações vêm com o tempo. Primeiro, vocês vão experimentar, fazer o teste, ver como eles reagem. Pergunta para eles, o que você sentiu? Você percebeu alguma diferença? Conversa com eles. Faz eles participar. Isso vai ativar uma certa curiosidade, eles vão querer participar mais. Isso é muito legal. Eles vão querer experimentar outros óleos. Então, aqui em casa, por exemplo, o petigram funciona muito bem. O alecrim, às vezes, também funciona. E lavanda também funciona muito bem. Tá bom? Mas isso vai depender de cada um. Tem gente que já me relatou que o lemongrass ajudou, mas o lemongrass eu coloquei já numa outra categoria, porque a gente tem que avaliar o caso, né, para ver especificamente a causa dessa ansiedade, que às vezes é porque a ansiedade ela vem pela falta de produtividade. E aí vem a frustração, porque o resultado, o retorno, né, das notas, o retorno do trabalho, ou aquilo que ele realizou no final, a conclusão final,
não foi muito do agrado deles. Eles são muito exigentes, né? Eles são muito exigentes. Eles fazem trabalhos fantásticos. Agora eu vi um trabalho que eles fazem, né? Ele agora envolve redes sociais, eles têm tecnologia e fica uma coisa muito legal, fica uma coisa muito bem feita, mas mesmo assim eles são extremamente críticos, mais do que a gente pensa. Porque às vezes a gente olha lá aquele quarto bagunçado, tudo jogado, nem liga, mas quando você pega uma coisa que eles fizeram, é assim, ó, tá? Primoroso. Então a gente tem que começar a perceber essas coisas também. E, gente, quando acontecer uma coisa positiva, elogie. Traz para cá, fica feliz com eles. Não vai mais que sua obrigação, não faz isso nunca. Elogia, eles gostam de ouvir elogios porque eles precisam se autoafirmar, eles precisam dessa. Por mais que você fale, ai, meu filho, eu sou parceiro, eu tô com ele e tá, eu torço para ele, ele sabe, não sabe. Ele sabe, mas não sabe, mas ele quer ouvir. Ouve. Às vezes, vamos supor, às vezes um abraço que você dá com uma gota de lavanda no seu colo muda tudo. Muda tudo. É sutil. Sabe, aquele abraço de mãe, aquela força, estamos aqui, ó, estamos junto, entendeu? Isso é muito legal. E a questão da autoestima, a gente tem aqui algumas variações. Por exemplo, o gerânio pode ajudar nessa questão da autoestima, tá? Pode ajudar bastante. A bergamota também pode ajudar. O olíbano também pode ajudar nessa questão da autoestima. E também o alecrim. O alecrim dá uma... O alecrim, ele energiza o corpo. Às vezes ele tá ali, tá desanimado, não sabe o que ele fazer. De repente o alecrim começa... melhora a perfusão de sangue no cérebro, no coração, no corpo, nos músculos. E aí melhora a oxigenação. E dá aquela sensação de liberdade, de ideia e de brainstorm, sabe? Aquela explosão de ideias. E eles ficam felizes. E melhora, porque dá confiança. A questão da autoestima também vem muito essa questão da confiança. Gente, eu tô falando de alguns pontos que podem acontecer. É claro que isso é uma coisa complexa, tá? Então, vocês precisam entender aí o seu adolescente, tá bom? Aí aqui tá... É isso mesmo. Tá falando aí, ó. O pior que é que quando ele faz algo é perfeito, principalmente comida, não é isso? Quando eles resolvem fazer alguma coisa, é maravilhoso, né, Célio? Então, a questão da autoestima, eu vou repetir. Vocês podem usar gerânio, vocês podem usar bergamota, o olíbano e alecrim. Ô, gente, uma mistura interessante é o gerânio e o olíbano. Vocês podem experimentar, fica um cheiro muito bom, interessante. E um cheiro também, uma mistura interessante, é gerânio e bergamota. Então, vocês podem testar também. Gerânio, gente, a gente fala, gerânio, óleo feminino para mulher. Não tem nada a ver. O homem também pode sentir o cheiro, porém, na hora que vocês fizerem a mistura, vocês vão colocar umas concentrações menores, 1, 2 gotas, tá? E o seguinte, faça sentir o cheiro antes. Não imponha, porque é assim que funciona. Não é assim que funciona na aromaterapia, tá? E também tem a questão de foco e desafios. Então, aquela questão assim, a gente tem vários perfis, né? E o perfil deles também está muito relacionado com a personalidade deles. Não é porque eles são adolescentes, tá? Eu sou, por exemplo, Mayra, eu não sou uma pessoa que faço as coisas com muita antecedência. Eu não tenho esse perfil. Então, eu tenho lá o prazo para fazer, eu vou cumprir o prazo, mas eu não vou, se eu tenho, sei lá, 1 mês para fazer, eu vou fazer tudo no primeiro dia. Não vou, eu vou administrando o meu tempo até 1 mês, eu vou fazer. A minha filha já é diferente, a minha filha já faz tudo, já tá pronto. Já terminei, já fiz, o trabalho já fiz semana passada. Não tem que fazer um exercício, a lição? Já fiz semana passada, já depois da aula. Eu nunca fui assim, eu fazia a lição no dia que tinha que entregar a lição. Ou um dia antes, né? No dia, 2 dias antes, 3 dias antes, mas sim, muito antes, isso não é meu perfil. Então, é o perfil dela. Mas por quê? Ela é extremamente ansiosa. Ela é ansiosa. E quando ela faz uma coisa, ela faz, ela senta e faz. Tem ideia e tal, ela gosta de falar e falar alto, e ela quer falar, quer contar. E a gente tem que parar e tem que ouvir, gente. Ouça o que eles estão dizendo. Por mais que você fale assim, esse assunto não me interessa. Não tem problema, escuta. Por quê? Dá uma opinião, vê o que eles estão falando, porque não, eles começam a parar de falar. Porque você não tem interesse. A gente tem que mostrar esse interesse, tá? Então, para foco e desafios, é lemongrass, claro, clássico do lemongrass. Né? O lemongrass tem uma espécie chamada Cymbopogon citratus, é o melhor, tá? Tem um óleo essencial que chama Litsea cubeba, tá? Também conhecido como Maixang, Litsea cubeba. E a Litsea cubeba, ela lembra muito, assim, tem um cítrico também, ela é rica em citral, ela traz essa energia de foco também. Tem um óleo essencial também de verbena limão,
que é a Lípia alba, que é a verbena brasileira, tá? Não é a verbena officinalis, é outra coisa, nada a ver. A verbena limão é a verbena brasileira, que o nome científico é Lípia alba, tá? Temos o limão siciliano ou limão Tahiti, eles gostam muito do cheiro de limão, amam, principalmente os meninos, e alecrim. Então, olha só, que interessante. Nós temos aqui lemongrass, lícia, verbena, limão e alecrim, que são variações. O alecrim, ele tem uma refrescância, essa refrescância dá expansividade na mente, melhora a criatividade. Só que se ele for muito ansioso, se a pessoa tiver muita ansiedade, aquela cidade que ele é afobado, o alecrim pode atrapalhar um pouco, porque às vezes ele precisa dar uma acalmada. Então aí você vai para o cítrico, mas não usa o alecrim. Agora, se for aquela pessoa que é difícil de pegar no tranco, né? Não vai, a coisa não dá e fica procrastinando, o alecrim ajuda. Porque aí ele vai lá e vamos embora, vamos acontecer, regaça as mangas e vamos fazer, tá? Então, isso ajuda. O lemongrass melhora a capacidade cognitiva, melhora as ideias, limpa a mente, ajuda muito. E a lícia, verbena, limão também vão ajudar. O lemongrass, vocês podem associar com um deles. Lemongrass com limão siciliano é maravilhoso, lemongrass com alecrim é maravilhoso, lemongrass com a lícia, lemongrass com a verbena, pode fazer isso. Mas eu dou outras opções, porque nem todos gostam de lemongrass, tá? A minha filha, às vezes ela levanta e fala assim, mãe, cadê aquele óleo que ajuda a estudar? Ela veio aqui já, porque ela já percebe que a coisa não tá indo, ela já sabe que isso ajuda ela gosta, tá? E aí tem um óleo que ajuda na tristeza. Tristeza. Eu tô triste, briguei com o namoradinho, a minha amiga não me liga, e tem aqueles conflitos existenciais, tô triste. Né? Uma coisa que eu falo muito com a minha filha, eu falo, filha, tristeza não é doença, tá? Não tem problema nenhum se você ficar triste, ficar chateada, não tem problema. Tá? Respira fundo e continua. Agora, se aquela tristeza começa a perdurar e você não consegue administrar e você só tá indo piorando, aí sim a gente tem que começar a ligar o alerta aí. Mas eu tô triste, daqui a uma hora passou, melhorei, distraí, saí daquele foco, daquele problema, porque a gente tem que aprender a lidar com as condições do dia a dia, a gente lidar com isso a vida inteira, né? Se o mundo fosse perfeito, né, seria muito bom, mas não é, nós somos imperfeitos, e a gente sofre mesmo, e às vezes a gente sente algumas coisas que a gente não quer sentir, e a gente precisa lidar com esse sentimento. Então, o que vai ajudar na tristeza? Neroli, Petitgram, de novo, menta piperita. Mayra, menta piperita pode ajudar na tristeza? Pode, menta piperita, tá? O eucalipto também, às vezes. O eucalipto, eu gosto de misturá-lo. A menta e o eucalipto eu sempre misturo, tá? Ou com citro, pode ser com Petitgram. Mas eu não tenho esses, mas posso usar o limão siciliano também? Pode ajuda, dá uma certa alegria. E os óleos cítricos são óleos que dão alegria, sensação de conforto que deixa a gente, digamos que renova a esperança, que a gente fica triste, desanimado, e a gente pensa assim, e agora? Eu tô desanimada, não quero fazer isso mais, vou desistir, ou tô chateado com fulano e ciclano, não tenho amigo nenhum, eles têm muito deles, meus amigos me abandonaram, eu não tenho muito amigo, só tenho um amigo, e aquela coisa, né? E aí a gente dá uma renovação de ânimo aí com esses óleos essenciais que vão ajudar muito, tá? A Célia falou que quando for fazer a prova do Enem, seguiu o exemplo da Luli. O que a Luli falou? A Luli, isso aí, tá? E aí, gente, o que falaram assim da espinha? Falaram lá na outra, antes da gente começar de novo, sobre espinhas. O que acontece, gente? Por causa dos hormônios, eles têm essa questão da oleosidade que fica bem descontrolada. Isso varia muito, tá? E não é só a oleosidade, tem outros fatores de pele. Então, a gente tem vários níveis e vários graus de acne, tá? Então, tem que prestar atenção quando estiver mudando, porque assim, muda, a questão alimentar está relacionada, a questão emocional está relacionada, a questão de funcionamento intestinal, como que a pele responde e tudo mais. O fato deles ficarem cutucando, isso aí agrava o problema. É uma infecção mais avançada, o acompanhamento médico é necessário, tá? Mas assim, essa área aqui da testa é uma área que é muito comum e traz a oleosidade do cabelo também. Então, os óleos essenciais aqui vão ajudar como os cosméticos funcionais que vão melhorar e ajudar a regular essa pele. Então, para a pele oleosa, nós temos, né, clássico, óleo de jojoba. Eu posso também usar uma base em gel, usando melaleuca, o próprio lemongrass, os óleos cítricos. Se você for usar óleo cítrico, lembre-se, usar à noite, com todas as recomendações. As dosagens são as mesmas dosagens que a gente usa para um adulto.
para aplicação de pele. E a gente vai usar ali proporções de 1%, 2%, dependendo da gravidade, pode chegar até 5% de melaleuca, tá? Mas isso vai depender muito do caso. Então você pode fazer também aquela sauna, aquele vapor facial, para ajudar na espinha também, porque é uma forma de você levar o óleo essencial até essa pele e você não precisa aplicar nada que às vezes a oleosidade vai incomodar. Faz isso no princípio, a princípio. Nós podemos usar também argilas. A argila verde é a argila que tem maior capacidade de adsorção, de puxar óleo. Ela vai até 8 vezes o peso dela. Então, aquelas peles que são mais oleosas, a argila verde ajuda muito. E pode aplicar no rosto, no pescoço, nas costas, nessa região, porque a espinha não dá só no rosto, tá? Fazer tratamentos capilares, principalmente que essa oleosidade está desequilibrada com a jojoba. Eu já usei jojoba pura, né? Eu consegui controlar a oleosidade do cabelo com a jojoba pura. E a pele, assim, cada semana tá de um jeito, então tem que prestar atenção. Comeu muito chocolate, comeu alguma coisa assim muito processada, ou não comi, mas apareceu isso e tal, vamos ajudar. Então tem que ir acompanhando. Muito açúcar, muito refrigerante, muita bolacha com gordura hidrogenada, tá? Tem que prestar atenção. E às vezes come na escola, come na rua e tem que ver o que está comendo e para não sair, descontrolar totalmente essa alimentação, porque isso vai refletir diretamente na pele, tá bom? Então, acne, os óleos essenciais que ajudam muito em acne. Melaleuca, lemongrass, que ajuda na oleosidade, também tem uma ação antisséptica. O alecrim, a lavanda, tá? E cipreste também ajuda. O cipreste puxa para um tom mais masculino, então vocês podem, inclusive, os meninos, né, que às vezes algum cheiro que eles não gostam. A lavanda também vai ajudar, principalmente nos casos que tem inflamação, processos inflamatórios. A gente pode fazer desodorante, com a melaleuca, com lemongrass, com limão siciliano, também vai ajudar. Até o cipreste posso fazer desodorante. Posso fazer desodorante para os pés. Eu posso usar a melaleuca num spray, que eu já ensinei para vocês fazer um spray a 1%, de 1 a 5%, né, com óleo de melaleuca e álcool para espirrar no tênis, para tirar o mau cheiro do tênis, impedir que tenha uma infecção no pé de atleta ou até mesmo uma infecção nas unhas, tá? E o desodorante também é bastante interessante. E aí, para o corpo, vocês podem associar a hidratação, porque eles têm uma necessidade diferente de hidratação, tá? E pode associar óleos essenciais que vão ajudar em condições emocionais. Então, você pode associar um hidratante com lavanda para usar à noite antes de dormir, para melhorar essa ansiedade. Ou aplicar alguma coisa nas costas ou no abdômen também. Tudo que você vai aproveitar essa ação. Essa ação olfativa do óleo essencial. Gente, o óleo essencial ali, ele é fundamental. E o cheiro é muito presente. E ele tem um papel ali muito específico. Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso, tá? Antes de fazer uma mistura, experimenta. E outra coisa, gente, não faz misturas para um mês não. Porque eles mudam de ideia, de opinião mesmo, o gosto muda. Então, eu faço para uma semana no máximo. Ou então eu preparo na hora, dependendo do que for. Porque não tem uma disciplina em relação a isso, a gente fica analisando, tá? Por isso que o difusor é o melhor, porque o difusor tem uma facilidade, assim, pode levar para qualquer lugar, tá bom? Então vamos lá? Mayra, o que faz para adolescente ouvir a mãe? Geração que acha que sabe mais do que nós. Olha, Tereza, isso é um desafio, né? Ouvir a mãe. Então, o que a gente faz, né? Bom, a gente pode ter a sensação que não. Eu tinha essa sensação, assim, que eu não estava me ouvindo, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eles ouvem. Principalmente quando acontece, você, né, fala alguma coisa e eles. Acontece alguma coisa que você falou. Sabe aquele negócio de praga de mãe, sabe? Que eles adoram falar. E às vezes acontecem coisas. Então, e eles buscam, né? Eles buscam um conselho. Ah, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano. E às vezes tem coisas que eles não querem falar com pai e mãe. Não querem, né? Ou por vergonha, ou por não se expor de alguma forma. E tem coisas também que a gente fica ali, ai meu Deus, será que eu quero ouvir isso? Mas é importante a gente estar aberto e conversar, e ouvir, e falar, e ouvir também muito. Porque aí eu acho que eles começam acho que aos poucos eles começam a perceber assim, poxa,
eu passei por isso. Eu tô falando isso não é porque eu sou sua mãe, eu tô te falando isso porque eu já passei por isso e já sei como que é. Então, é passar essa visão de autopreservação. Eles têm que ter isso, se proteger, porque a gente, né, cuidou e entregou para o mundo e eles já têm uma independência, já fazem sozinhos, eles têm que entender e ter aquela visão de autoproteção. Eu acho que para mim isso é fundamental. E no dia a dia a gente vai fazendo, né? Para ouvir a mãe não tem um olho específico, não. Quem me dera se a gente já tivesse, né? Então, gente, olha, eles escutam, acredite, eles escutam. Principalmente se a gente começar a dar essa atenção a mais, eles vão perceber que realmente ali eles têm um lugar para eles se aconchegarem, um lugar para eles recorrerem quando eles estão tristes, quando eles querem contar uma coisa boa, quando eles querem contar uma notícia ruim, e eles têm que entender que eles têm um apoio ali da família, que são as pessoas que amam, que gostam, que torcem, que vão fazer de tudo para ajudar. E ele precisa fazer a parte dele, isso é importante também. Tá certo, pessoal? Gente, maravilhoso, adorei falar com vocês aqui hoje, muito bom. Eu vi que muita gente, eu acho que esse assunto, assim, a gente pode até fazer umas divisões, né, por etapas, principalmente essa questão de tratamentos psiquiátricos, tá? Porque tá tendo um aumento muito grande aí dos jovens tomando medicamentos. A minha filha estava me contando assim que eles ficam mostrando a necessaire para ver quem tem mais tarja preta do que outro, uma coisa assim. Isso é assustador. Eu fiquei assustada quando ela me contou isso, triste ao mesmo tempo, porque poxa, na minha época, na minha diversão era outra, né? É uma fase muito boa e a gente tem que aproveitar. Acho que é uma fase que a gente tem que aproveitar, a descoberta, essa energia e construir, fazer coisas. Eu acho que é para isso que o adolescente tem que estar aí, não é para passar isso que eles estão fazendo. Tá certo? Pessoal, então é isso. Vamos encerrar aqui hoje, né? Já deu o nosso horário. E eu quero convidar para você se inscrever aqui no meu canal, no YouTube. Se inscreva. Gente, tem que clicar no sininho, participe, curte os vídeos, coloque comentários também nos vídeos. Isso é importante para a gente crescer aqui no nosso canal, movimentar o nosso canal, YouTube entregar aí o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Muito obrigada, muito obrigada. A Tereza está falando, pode fazer live 2, 3 e 4 sobre o assunto? Vamos fazer. Inclusive, eu estou ouvindo aqui vocês, eu vi que o pessoal coloca lá o que quer ouvir e tudo, eu escuto, a gente anota tudo, fala com a minha equipe aqui, a gente vai sim preparar essas lives para vocês. Um beijão, fiquem com Deus, vamos cuidar dos nossos adolescentes aí, né, gente? Vamos lá, com aromaterapia, óleos essenciais. Tchau, tchau e até próxima quarta-feira.